Boletim Esportivo. Vamos começar falando sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. 6 jogos ontem fecharam a rodada de meio de semana. O Flamengo segue líder. Vamos conferir os resultados dos jogos realizados na noite de ontem. Nós tivemos o Cruzeiro em casa, bateu o Cuiabá por 2-1. Lá no Mineirão foi essa partida. O Atlético Paranaense fez 3-1 no Criciúma, o Flamengo 2-1 no Grêmio. Internacional e São Paulo empataram sem abertura de contagem. O jogo aconteceu em Criciúma, jogo de muita polêmica por conta de um gol anulado do Caleri. No Allianz Parque, o Palmeiras fez 2-0 no Vasco e lá na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu o Fortaleza por 1-0. Depois desses jogos, desses resultados, a classificação do Brasileiro Série A ficou assim. O Flamengo é o líder, já era, continua na liderança com 17 pontos. O Bahia vem acompanhando, tem 17 também. O Botafogo 16, o Atlético Paranaense 16, São Paulo 14, Palmeiras 14, formando o G6 do campeonato até agora. Depois vem o Cruzeiro com 13 pontos, o Atlético Mineiro tem 13 pontos também, Red Bull Bragantino com 12 e o Internacional fecha a primeira página com 11 pontos ganhos. Na segunda página, o Fortaleza, 11º colocado, tem 10 pontos. O Juventude, 12º, tem 10 também. Aí já vem um degrau, mas é bom prestar atenção que o Grêmio só fez 6 jogos até agora. O Grêmio tem 6 pontos, o Vasco 6 pontos, Corinthians 6 pontos, Fluminense 6 pontos. Na zona do rebaixamento, o Criciúma, 5 pontos, mas em 6 jogos apenas. O Atlético Goianiense, olha só, tem os mesmos 5 pontos, mas já fez 8 jogos. Aí o Cuiabá tem 4 e Vitória da Bahia é o último colocado com apenas 3 pontos ganhos. Vitória que não conseguiu nenhum resultado positivo até agora na competição. Não está fazendo jus ao nome. 2 jogos amanhã abrem a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. 18h30 em Bragança Paulista tem Red Bull contra o Juventude. Às 9 da noite no Maracanã, o Fluminense joga contra o Atlético Goianiense. No domingo, 16 horas em Curitiba, Atlético Paranaense e Flamengo. No mesmo horário, Neoquímica Arena tem o clássico Corinthians e São Paulo. 16 horas no Barradão tem o Vitória contra o Internacional de Porto Alegre. O Vitória em busca aí do seu primeiro resultado positivo. 18h30 tem Grêmio e Botafogo. O jogo será em Cariacica, no Espírito Santo. 18h30 também em Criciúma. O Criciúma recebe o Bahia, tentando sair da zona de rebaixamento. Às 18h30 ainda, Vasco e Cruzeiro jogando em São Januário. E em Cuiabá, o Cuiabá recebe o Fortaleza. Esta rodada será complementada na segunda-feira, às 8h30 da noite, com o jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, lá na Arena MRV. Saindo da Série A, vamos à Série B do Campeonato Brasileiro. Jogos no final de semana, rodada na sexta-feira, hoje, portanto, amanhã e também no domingo. Ontem um jogo isolado movimentou esta rodada, a 10ª. Lá em Manaus, o Amazonas perdeu para a Chapecoense por 1-0. Hoje, 2 jogos dão sequência a essa 10ª rodada. 19 horas, Operário e Santos lá em Ponta Grossa, no Paraná. Já às 9 da noite, na Ressacada, em Florianópolis, tem Avaí e Guarani de Campinas. O Guarani, último colocado. Para amanhã, 15h30, o líder América recebe o CRB. 17 horas, jogo interessante no Moisés do Carelli, Ponte Preta e Novo Horizontino. Pai e filho se encontrando. Nelsinho Batista de um lado, o Eduardo Batista do outro. 18 horas em Itu, tem Ituano e Paysandu. Ituano também numa situação bem complicada na Série B do Campeonato Brasileiro. Domingo pela manhã, às 11 horas em Ribeirão Preto, o Botafogo recebe o Coritiba. Botafogo que também está na zona do rebaixamento. Aí às 16 horas tem Brusque e Ceará, o jogo vai ser em Itajaí. 18h30, Goiás e Coritiba. 18h30 também o Sport Recife contra o Mirassol, um jogo bastante interessante do Sport contra o Mirassol. Bom, amanhã acontece mais uma rodada da Taça Quito Pereira, o Campeonato Municipal de Futebol Amador na categoria Veteranos. 4 jogos a partir das 3h30 da tarde. No estádio Luizinho Pereira, na Vila Maria, Santa Rosa e Unidos do Parque Aliança. Já no Juvenal dos Santos, na Pereira, teremos Pereira e União Turvense. Nos outros 2 jogos, João Catarino de Oliveira, no Bela Vista, Palmeirinho e Clube Atlético Popular. E no Genésio Gandim, na Vila Guarani, o Guarani recebe o 100% negro. Lembrando que depois desta rodada, faltarão mais 2 para terminar a fase de classificação da Taça Quito Pereira.